Alô, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História Ciência. A pedidos de alguns inscritos, integrantes do grupo, professores, vou fazer um novo vídeo sobre a Revolução Russa de 1917. Bem, como vocês já devem saber, o Império do Czar russo era um império muito grande e poderoso, e com grande influência da Igreja Ortodoxa, que apoiava o regime de Nicolau II. No entanto, devido à grande fome que vinha ocorrendo na Rússia, pois até então a Rússia era um país rural, e outras revoluções que já vinham acontecendo em 1905, em outros tempos por reformas e justiças sociais, em 1917 a Rússia acaba deixando a guerra devido à revolução que ocorreu no país. A revolução que ocorreu após a guerra com o Japão, onde a Rússia perde essa guerra em fevereiro de 1917, acaba derrubando, né, o Império do Caesar. E não só a participação de homens, soldados, mas de mulheres também na crítica, né, na luta contra o regime do Caesar russo. Surge os soviéticos, conhecidos ou traduzindo como conselheiros. Eles lutam pelos direitos dos camponeses e operários. É onde começa a influência da filosofia de Karl Marx, que vem da Alemanha, né? Karl Marx e Friedrich Engels, né? Os dois juntos, porque um não seria nada sem o outro. Onde vai fazer o estudo do proletariado. No caso, eles começam o estudo do proletariado inglês, francês, alemão, né? Nas fábricas, indústrias, na Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra. E na Rússia, com essa influência desse pensamento, a reunião não só da questão operariada, fabril, mas dos camponeses. Os camponeses sendo vistos como o operário que não teria sido muito bem destacado, até pelo ambiente mais industrializado, mais urbano de Marx e de Engels, já encontram a diferença da Rússia de 1917, que é onde é um ambiente mais rural, mas que onde o pensamento marxista se encaixa com a mesma linha, né? E desses soviéticos, alguns líderes como Lenin, Trotsky e Stalin, muitas vezes sem levar a participação de outros grupos minoritários, anteciparam, né? E deram continuidade à revolução. Em 1917, no mês de outubro, começa uma grande guerra civil na Rússia entre os vermelhos bolcheviques versus outros socialistas. E em junho de 1918, a outra guerra civil na Rússia contra os brancos, que é outro partido, não é pessoas de pele branca, é o nome do partido. E criou uma guerra com os bolcheviques, porque há uma divisão entre os socialistas, os comunistas, na forma de implementar o comunismo. E vale aqui uma nota para muita gente que critica o comunismo, dizendo que o comunismo é do diabo ou é uma ditadura, para aqueles que criticam Karl Marx como sendo um anticristo ou coisa do tipo. Primeiro eu aconselharia a ler, né, os livros de Marx, o Capital, textos econômicos, a origem da família, da propriedade privada e do Estado de Friedrich Engels, para depois falar, né? Uma das coisas que preocupou Marx, que Marx vem antes desse processo revolucionário na Rússia, é colocar um pensamento revolucionário nas pessoas
sem ter uma ideia sólida. E foi o que aconteceu na Rússia. Na Rússia, Trotsky e Lenin tinham ideias mais sólidas, apesar de alguns erros, né, e até autoritários, mas eles tinham ideias mais sólidas. Porém, Stalin queria o poder da Rússia, e quando formou todas aquelas repúblicas soviéticas, as que tinham mais influência do governo russo, da República Russa, né, que era que comandava todas aquelas outras repúblicas soviéticas, né, que ele passou a ser comandada por Stalin com a morte de Lenin, né, no caso o próprio Stalin teria conspirado com a morte de Lenin, foi onde não deu certo, porque ele quis impor apenas a sua autoridade e simplesmente o povo não tinha ideias sólidas. Então, por mais que começasse a haver um grande desenvolvimento na indústria, não só na parte armamentista, mas o trabalho, né, fabril, houve grandes mudanças tecnológicas, porém, devido a essa falta de preparo e ambição de poder, sim, o sistema se tornou falho e não seguiu os ideais que foi pregado por Marx e Engels, levando que a falha não é a ideia do comunismo, mas é o elemento humano quando quer colocar a ideia sem um preparo, não colocar a ideia de forma sólida, né? Mas sim aquela ideia líquida, aquela ideia de fácil defasagem. Bem, com a União Socialista defendendo a autonomia de muitos outros países, né? Porque por mais que fizessem parte de uma república soviética, cada um tivesse suas próprias leis, né? Em alguns casos, suas próprias regras. O que elas tinham em comum era contra a dominação dos Estados Unidos, que estava, né, contra a estatização das empresas e queria privatizar ali as empresas, né, naquele país. E não só os Estados Unidos, como outros países da Europa, né? Os Estados Unidos aqui da América e a Europa, né? Como Inglaterra, Alemanha, França, as grandes potências. Mas a Revolução Russa ela teve como base o direito à educação e à saúde pública, sendo tido como um serviço inegociável. Deveria ser uma obrigação do Estado. E muitos países na Europa, por mais que adotem um sistema capitalista, o serviço de saúde e de educação é dado pelo Estado com qualidade, não como nós temos no Brasil, né? Onde há falta de investimentos, de desvios de verbas e tudo mais. Então essa também foi uma das marcas da Revolução Russa. Eu tenho um outro vídeo também falando sobre a Revolução Russa, mas como eu já disse, fiz esse a pedidos, né? Professor Leandro Odálio e outros professores, outros colegas, né, da área. Então eu vou deixar também o link na descrição e algum outro vídeo que eu possa encontrar também sobre a Revolução Russa, deixarei na descrição desse vídeo. Peço a todos que curtam minha página no Facebook, se inscrevam no canal, adicionem o vídeo aos favoritos e obrigado.